Meus irmãos, na paz do Senhor. Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, verso 1 e verso 2, apenas. Repetindo, o livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 1 e verso 2. Profeta Isaías, capítulo 43, verso 1 e verso 2, e diz assim a palavra do Senhor: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Os irmãos repetem 1, 2, 3 e já. Mas agora assim diz o Senhor, que te formou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Oração. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor do teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados como de sua vista, porque nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos. Mas seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que em iniquidade nós somos formados, e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com estopa, e ficaremos mais alto do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, o qual se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo dela. Repreendemos toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica. Nós repreendemos no nome que é sobre todo nome, que é do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e quem moscava o fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. É o Senhor que ajuda cada um de nós. Ó Senhor, fala conosco pela sua palavra. Venha, Senhor, retardir, ensinar, instruir em justiça. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Profeta Isaías. Aqui Isaías, ele está explicando algo, está falando algo que muitas das vezes passa e não entendemos, porque o salmista fala, medita de dia e de noite. E a primeira coisa para falar, se eu for fazer uma introdução intensa, para me encerrar, irmãos, profeta, quando ele vai falar assim diz o Senhor, você vai ver que não é ele. Toda vez que você vê na Bíblia, tem várias passagens que os profetas vão dizer, assim diz o Senhor. Você vai ver que, em algum momento, o profeta fala assim, ouvi o Senhor,
veio a minha palavra do Senhor. Tem 3 maneiras que você vai ver que existe. Ouviu o Senhor, veio a minha palavra do Senhor, e tem o principal: assim diz o Senhor. Você vai ver que você vai ler os profetas, os proféticos, os livros dos profetas, sempre vai ter isso: assim diz o Senhor. Você vai ver que quando os profetas falam isso, existe coisa específica, porque coisas que estão vivendo naquele dia, se a gente lê, é como se fosse o que a gente precisava, o que mais a gente precisava na gente. Eu vou fazer uma introdução para onde o Espírito me impeliu, para eu explicar melhor. Vamos supor, Isaías, no profeta 66, no último capítulo dele, ele fala assim, porque Deus está falando assim diz o Senhor. Aí ele vai falar uma coisa: o céu é o meu trono e a terra é o descanso dos meus pés. Que casa vocês, seres humanos, vão fazer para mim morar? Aí ele fala isso, e ele já dá a resposta: 2 pontos. Eu vou olhar o pobre, o abatido do espírito, e para aquele que treme diante da minha palavra. E na verdade, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente tem temor e tremor, que isso aqui é uma coisa que Deus está falando conosco, porque muitas vezes não é do dia para a noite que acreditamos que Deus está falando conosco pela sua palavra. Não é porque no culto que nós vamos e acreditamos que Deus vai falar conosco, que estamos alimentados pela palavra. Não é, demora até reconhecermos que somos pobres de espírito, porque a primeira qualidade que Deus dá no Sermão da Montanha é pobre de espírito. É para entender que a gente somos pobres de espírito, nosso espírito só a gente não consegue, a nossa sentinela divina não consegue sozinho. A gente precisa de um espírito que nos consola, que nos conforta, que nos impele, que nos impulsiona, que nos convence. E quando entendemos que somos pobres de espírito e que somos abatidos de espírito todo dia, e que precisamos tremer diante da palavra, aí ele começa a mostrar que ele mora. Isso aqui é uma coisa que Deus está falando para Isaías e para o povo, muito específico. Quando? Aonde que eu vou estar? Ele quer estar, porque ele fala assim: porque eu não habito em templos feitos por mão de homem, eu habito coisas que eu fiz, que eu criei. Então na verdade ele quer habitar sempre em mim e em você. Aí você vai ver que isso, assim diz o Senhor, é específico. Ele está dizendo aonde ele quer morar. Olha só, o Deus que fez os céus e a terra, que está lá no céu, ele está dizendo o local que ele quer morar. É uma coisa específica que o profeta fala, que Deus fala para ele, assim diz o Senhor, porque não é mais ele. Por que o profeta fala assim, assim diz o Senhor? Porque não é o profeta que está dizendo, é Deus que pedindo pelo Espírito dele, e que vai e fala, que toca a centelha divina, o coração pulsa diferente. E aí ele está explicando uma coisa específica. Aí você vai ver que em 66, eu até entendi que está no livro, porque tem um código aí, eu estou entendendo, porque a gente vai pregando, a gente prega por obediência, a gente entende. Vamos supor, Jeremias 33, é a metade de 66. Jeremias 33, o clamas a mim. Muita gente pega esse versículo, só que na verdade a gente passa, a gente não entende, porque no versículo 1 de 33 ele está preso num palácio, porque ele profetizava muito contra o rei, aí ele ficava preso. Aí ele estava preso porque ele profetizava contra o rei. O que aconteceu? Aconteceu que na verdade ele estava preso. E aí é específica a palavra. Quando estamos presos numa situação, o que a gente tem que fazer? Clamar. É um assim do Senhor específico. Assim do Senhor específico. Clamas a mim, responder-te-ei, mostrarei coisas grandes e firmes que não sabem. O que acontece? Toda vez que alguma coisa quer nos aprisionar, o que devemos fazer? Clamar. Você vai ver que na verdade o que acontece? Acontece uma situação que a mulher cananeia, o centro de Jericó e muitos outros, como foi pregado pelo centurião, foi clamar, foi rogar a Jesus. Então na verdade, toda vez que estamos presos numa situação de enfermidade, de tudo, Pedro no momento ele precisou de dinheiro, e tinha impedido a falar isso agora. Senhor, é certo que pagamos? Ah, sim, vai lá, jogue o anzol, tire e pague por mim e por ti. Então na verdade, toda vez que estamos presos numa situação, não importa qual seja,
clamamos, porque Jeremias está preso ali. Aí ele fala, clamas a mim. É um assim diz o Senhor específico. Aí você vai entender, porque eu comentei só 2, tem muitos. Aí você vai entender porque aqui, quem tiver a Bíblia aberta, eu vou. Mas agora, assim diz o Senhor. Aqui esse é diferente porque tem agora. Tem agora, não são todos que tem agora. Toda vez que você vê um assim diz o Senhor, agora é diferente. Por que, irmão, que é diferente? Porque o agora é hoje. É hoje, é presente. Para nós que somos temporais, que temos princípio e fim de dias, é diferente. Tem um outro lugar que tem o agora. Profeta Joel, no capítulo 2, vai estar falando assim: mas agora mesmo diz o Senhor, não rasgai as vossas vestes, rasgai o vosso coração, chora, planteia, busca. O que quer dizer? Não rasga a veste, não é coisa externa, não é parecer uma coisa que eu não sou, mas sim eu rasgar o meu coração. Para quem? Para Ele. É eu orar, eu jejuar. Por que é isso? Porque na verdade orar, plantear, é você falar para Ele, tirar todas as suas lástimas, tirar toda a sua amargura, seu rancor, e tirar tudo e falar para Ele, porque Ele que pode convencer a mim e a você do nosso pecado. Porque quando fala agora, irmãos, significa arrependimento. Toda vez, porque é uma coisa que é no presente, que necessitamos de arrependimento hoje. Quando chegar amanhã, que for presente, precisamos de arrependimento. Significa, quando falar assim diz o Senhor, agora, quando tiver o agora, no assim diz o Senhor, significa remissão. Remissão, não perder foco, você ter sua missão, não esquecer qual que é a missão. A missão é o quê? É você ser semelhante. A primeira vez que Ele fez o ser humano, Ele falou, façamos o homem a nossa semelhança. E na verdade o pecado vai destroçando a nossa semelhança em relação a Deus. Muitas das vezes vamos pecando, e quando vamos ver, não estamos mais semelhantes a Ele. E cada vez que nos arrependemos, porque viver hoje, viver amanhã, no agora, precisamos ser remidos, precisamos ter uma remissão, precisamos ter um arrependimento. E na verdade é que nem, para mim passar por outra parte, falar de Jesus na cruz. Quando fala de agora mesmo, porque tem 2 ladrões, um de cada lado. Um falou, se você por isso que você está dizendo, salva-te a ti mesmo. O outro, ele tem um outro olhar. Os dois eram ladrões, mas o outro tem um outro olhar. Olhar de quê? Olhar de arrependimento, olhar de convencimento. Mas ele não merecia. Nós merecíamos estar aqui, ele não merecia. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Aí ele fala hoje. O hoje que Jesus fala é agora. A gente vive o agora quando arrependemos. Porque quando arrependemos, temos graça. Somos gratos quando vivemos de verdade agora. Porque muitas vezes estamos presos no ontem e ansiosos no amanhã. Mas quando vivemos o hoje, entendemos. Quando somos arrependidos cada dia, arrependidos dos nossos pecados, conseguimos ver a dádiva. Qual que é a dádiva? Chama. Hoje, chama presente. Conseguimos ver, por mais que os dias são tribulosos, são angustiantes, são aflitos, conseguimos ver que Deus fez esse dia para nós. E ele se chama presente. Agora, aí Jesus vira para ele e fala assim: hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque aquele ladrão, ele teve arrependimento. Mostra um que teve arrependimento e outro que não teve arrependimento. Então, quando entendemos isso, a questão do agora, assim diz o Senhor agora, toda vez que você vê, assim diz o Senhor agora, está dizendo de arrependimento, está dizendo de remissão. Eu vou passar por outra parte, porque senão não fica mais aqui. Aí, assim agora se diz o Senhor, que te criou. Você vai ver que quem cria, existe. Salomão falando uma coisa: assim como o vento vem de um lado e vai para o outro, assim como se formam os ossos no ventre da grávida, tu, que é nós, não conheces as minhas obras, diz o Senhor, porque na verdade não conhecemos
Achamos que controlamos o vento, como controla, porque na verdade estamos aqui porque é um culto, é o noivo e a noiva. Nós somos a noiva, o Cordeiro, Jesus é o noivo, é um culto, é como na verdade nós chegamos aqui, nós vamos louvar, oramos, louvamos, e agora é a palavra, é agora que vem o milagre, se você crê na palavra, que é a mudança, o arrependimento, lá dentro a alma purificada, porque na verdade assim como você não conhece o vento, a gente não conhece quem controla o vento, e como se forma, porque a gente sabe que é o homem e a mulher juntos, mas saber como se forma ali, a ciência entende, mas não sabe fazer, porque só ele que cria, porque Deus que cria. Você vê que até nosso pecado, para nós nos arrepender do nosso pecado, a gente não consegue por si mesmo. Davi, ele pega dali e fala, cria em mim um coração puro. Ele sabe que ele não consegue criar um coração puro, ele mesmo. Como que nós criamos um coração puro? Muitas vezes tirando do nosso coração, orando, jejuando, achando um momento que nós pranteamos, aí que nós estamos aqui naquele momento de desespero, que sem a presença dele não conseguimos viver. A gente pranteia, ele vem com o Espírito, convence, consola, nós entendemos que ele está ali. Ele que purifica, porque nós mesmos não conseguimos nos purificar a si próprio. Quem nos purifica é a palavra pelo teu Espírito Santo. O que acontece? Quando ele fala criar, ó Jacó, e teve por bom Israel, significa uma coisa. Muitas pessoas pregam que Jacó significa, o nome dele significa enganador. Muitos, né, pastor? Muita gente fala, e nós não concordamos com isso. Jacó, o nome dele, do hebraico, que é um hebreu, Jacó significa aquele que agarra pelo calcanhar. É alguém, porque você fica desse jeito, como se impede, não ia para essa parte, que ele mais rápido. Irmãos, um neném, um bebê que está se formando lá dentro, ele não respira como nós respiramos, ele não se alimenta como nós nos alimentamos, ele é diferente, ele não tem os movimentos direitos como nós temos. Se você for ver como se alimenta, como ele faz isso, é totalmente diferente. Quer dizer que você já viu, se eu perguntar para alguém, se alguém já viu um neném sair do ventre e sair já praticamente andando, tem o movimento certo de pegar as coisas, as pessoas não podem ser impossível, porque ele vai aprender ainda muita coisa para ele começar a querer andar. Eu tenho que fazer isso aí para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. Jacó foi diferente, porque Jacó, a mãe dele, falava que tinha uma guerra no ventre dela, tinha Jacó e Esaú. Eles estavam brigando, e a mãe perguntou, Senhor, por que tem isso? Aí Deus respondeu para ela, tem duas nações no seu ventre. Tem, na verdade, é a nação dos judeus e a nação dos muçulmanos, os arábicos e o povo de Israel. É uma descendência do lado, também uma família. Um vem do lado, outro vem do outro, tudo vem de Abraão. Tudo, Abraão, primeiro foi Ismael, que veio, saiu com Agar, aí veio Isaac e Jacó. Por isso que ora a Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É uma linhagem. Você vê que Esaú e Ismael é outra linhagem, os filhos da filha de Ló. Eles que formaram a família arábica, porque os chiitas e sunitas são outro povo, é o povo muçulmano. E você vai ver que Jacó, ele sai grudado, agarrado. O nome dele, Jacó, significa aquele que agarra. Como muitos de nós, irmãos, nós estamos agarrados com alguma promessa e não deixamos. Muitos de nós estamos agarrados à promessa e nem sabemos o que Deus fez na nossa vida. Por isso nós vemos todo dia aqui de manhã, porque não sabemos que Deus vai fazer alguma coisa e Ele faz todo dia, porque Jacó, ele estava agarrado a uma promessa e ele nem sabia o que era a promessa, porque ele era neném. Ele saiu agarrado à promessa, ele saiu agarrado junto com seu irmão, e você vê que ele ficou agarrado a Esaú, saiu agarrado, e você vê que te formou, que te criou, até te formou Israel, é um processo, criar até formar, porque quando que pode chamar que ele trocou de nome Jacó para Israel, criou Jacó, formou Israel, por quê? Porque na verdade, olha só, ele largou, sabe quando que ele foi chamado de Israel? Quando ele ficou agarrado à promessa, desde quando ele nasceu, até o dia que ele encontrou com um anjo, que ele agarrou o anjo e não soltou o anjo de jeito maneira. Como muitos estamos aqui, cremos na promessa, não sabemos o que é a promessa, mas cremos que a promessa principal é a vida eterna, mas tem outras muitas promessas que nós cremos.
Muitas vezes nem sabemos o que tem, mas sabemos que Deus tem promessa na nossa vida. E você vê que ele está agarrado, ele agarrou no seu irmão e agarrou. Ele está agarrado ao seu irmão, até ele estar agarrado ao anjo. Você vê que é criar e formar. Criar e formar. Eu ia comentar mais, vou comentar só uma coisa de criar a formar de Jacó. Criou Jacó, formou Israel. Isso significa transformação. Transformação, porque Deus, desde o ventre de nossa mãe, Deus vai nos transformando. De glória em glória, de dia em dia, de semana em semana, de mês em mês, de trimestre, de ano, de décadas. Se você for olhar, você não é uma pessoa de 10 anos atrás. Deus vai nos transformando, Deus vai nos moldando, vai mostrando o que é bom para nós. De criar, formar é diferente. E o que é necessário para nós termos essa formação? Porque na verdade, antes de falar isso, vou comentar porque São Paulo conseguiu império. E Jacó, quando ele saiu para ele ir na casa do tio dele, teve uma coisa que ele viu. Ele viu, a primeira coisa que ele viu, e a coisa mais espiritual que aconteceu com Jacó, uma escada. A escada de Jacó, conhecidíssima, tem até arte sobre isso aí, tem livros contando isso aí. Escada de Jacó tem uma visão que via anjos em volta da escada, porque na verdade subia e descia. O que acontece? Você vai entender que o quê? Que nossa vida é dia após dia, é um degrau por vez. A gente não pode ir correndo com paciência a carreira que nos está proposta. Nós temos que viver de dia após dia, não querer ser muito apoio demais. A gente tropeça, bate, machuca. A gente vive degrau por degrau. A vida é uma luta. A gente vai entendendo que mostra os anjos, com certeza é uma guerra espiritual. Porque existe uma guerra espiritual entre os anjos e os demônios. Estamos no meio. Quando ouvimos a voz de Deus, conseguimos subir degrau por degrau. E na verdade, Jacó, quando ele chega de criar a formar, Jacó, agarrado à promessa, Jacó que criou Israel e formou. Isso aí é transformação. Aí o que precisa? Aqui comenta, irmãos, quem tiver aberto, fica mais fácil de entender, porque eu falo e olha, porque que te formou Israel, não temas. A primeira coisa que ele fala é de temer, é de você não temer, porque temer o Senhor é o princípio da sabedoria. Temer as situações, não temer as situações, a gente teme o Senhor, pela sua palavra, pelo que ele disse, porque aí que está, que mostra que é a transformação. Quando você começa a temer a Deus e não teme situação, aí você começa. É a primeira parte do que eu falei, porque significa arrependimento. Arrependimento, toda vez que assim diz o Senhor, agora, arrependimento. É a primeira coisa que nós fazemos. Nós acordamos e falamos, Senhor, obrigado. O que eu preciso me arrepender? O ontem tem que ser perdoado, o hoje tem que ser vivido, o amanhã ele vai ser clarificado, ele vai ser mostrado, iluminado amanhã, mas o ontem tem que ser, porque onde que fala isso? Não temas, porque você começa a entender que o temor do Senhor precisa da sabedoria. Não temas, porque eu te remi. Remi é sobre remissão. A primeira coisa de você entender quando Deus te chama é arrependimento. Remi é remissão, ser redimido. E essa remissão é você entender a sua missão. Qual que é a missão de todo mundo no geral? É aparecer com Deus. É a primeira. Você vai olhar aqui, quando Deus faz o homem, façamos o homem à nossa semelhança. E quando ele fala isso, porque o homem um pouco mais parecido, ficou mais parecido com Deus por causa do pecado. E o arrependimento nos muda, nos suja, mas o arrependimento faz nós entendemos a graça de Deus e a remissão, porque eu te remi. Quando aceitamos o arrependimento convencimento do Espírito Santo, porque quem convence do pecado do juízo é o Espírito Santo. Quando acreditamos piamente, o Espírito Santo nos convence todo o santo dia. Vamos entender nossa missão. A nossa primeira missão é de entender que temos que ser a semelhança dele. E é difícil, porque vai chegar, porque ele fala uns alicerces, aí ele dá umas partes do corrimão que acontece, vamos dizer assim, das laterais. E vou continuar. Chamei-te pelo teu nome. Você vai entender que depois que todo mundo pode ser parecido, pode ser semelhante.
E vai parecer, você vê que Pedro parecia com Jesus, quando Jesus é crucificado, Pedro parecia com Jesus. Você vê que vai sendo semelhante, mas se você olhar a digital, você começa a entender, quando você começa a arrepender, que você é único para Deus. A primeira coisa de você é o temor, é o princípio da sabedoria, você temer a Deus, e você entender, não temer a situação, e de você ser remido, você entender que você deve se arrepender todo santo dia, você vai entendendo que você é único para Deus. Você é especial, você vai vendo que a sua digital, ela só tem só para você, a digital é única. E quando você entende que Deus fala com você, Ele conversa com você, você começa a ter um relacionamento com Ele. Só que aí Deus é bondoso, porque quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais situações difíceis vão acontecer na sua vida. Porque o inimigo vai querer o quê? Ele vai querer tirar você da presença. Ele vai deixar você aborrecido, triste, aflito, angustiado. Da pior maneira, o inimigo vai querer fazer isso. Quanto mais você tiver uma intimidade com o Espírito Santo, mais você vai ver muitas vezes que está demoníaco manifestar na sua frente. E às vezes nós achamos assim, não, Deus não está comigo, porque quanto mais às vezes eu busco a Deus, mais que isso aparece, isso aí muito que nós falamos, vamos ser sinceros por nós mesmos. E a gente pensa muitas das vezes assim e fala assim, não, Senhor, eu nem ouço oração, porque, poxa, o Senhor sabe que aconteceu no meu dia. Então muitas das vezes a gente vive um dia de labuta e depois assim fala, não, tão difícil, a gente começa a ficar assim, Senhor, não, nem quero buscar amanhã, foi tão difícil hoje, né? Foi difícil demais. E a gente vai entendendo que é aí que chega a parte que ele explica. Porque Deus, Ele fala de várias maneiras. E aqui Ele explica uma coisa, o que está? Quando passares pelas águas é a parte de volume. É a parte de volume. Vou falar de novo, é a parte de volume. A água, volume. É o volume da água. O volume da água é como Ezequiel vê. Ezequiel está no lugar e ele vê a água. Vem pela canela, escuta bem essa vez, vem pela canela, ele vai indo, a água vem pela cintura, a água vai indo, vem no peito. Quando vê a quarta etapa, a água submerge ele, a água está. Quando fala isso, significa que com Deus, superficialmente, a gente não consegue verdadeiramente ter a companhia dele. A gente tem que entender, ter uma comunhão, porque quando está comigo na água, significa você criar o volume, você criar uma densidade com ele, uma intensidade com ele. Por quê? Porque ele está fazendo um treino com você, está fazendo um treino comigo, com você. Por quê? Por que você fica treinando na água? Porque na verdade é aí que chega a parte de quando você passa pela correnteza. Porque quando você estiver no rio, a correnteza não passará. Por quê? Porque se você tem uma comunhão plena com Jesus, com o seu Espírito, você vai buscando aquele volume de água. Você está treinando. Mas quando o rio vem, o que no rio tem? Tem correnteza. Para você conseguir passar a correnteza, você vai ver que Jesus, no alicerce, ele fala do rio. Ele comenta, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos. Ele comenta, então, quanto mais você tem água, porque a água purifica. No momento em Coríntios, Paulo vai falar que a água ela purifica. Quanto mais você ouve a palavra vai te purificando, vai lavando, porque muitas das vezes não somos purificados porque não estamos ouvindo a palavra de verdade. A água, não está tanta água aqui, porque a água ela lava. A água que é a palavra no momento, que a palavra ela lava. E quando ela lava, quando vem a correnteza, nós não ficamos. A correnteza não nos leva. A correnteza, porque a gente reconhece que estávamos na água com ele, e na correnteza ele nos fortalece. A correnteza é aquela luta, é a briga que tem externo do lado, e esse rio, com a correnteza, não nos leva. O que acontece? Ele continua e ele diz que não vai se submergir. Aí ele vem: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Você vai ver que queimar é uma coisa que na Bíblia fala uma coisa. A Bíblia diz que Deus é misericórdia, mas é como consumidor. O fogo de Deus é diferente. Ele vai consumindo, comentei sobre a prata refinada no barro 7 vezes. Cada vez que você entra, você vai sendo purificado. Cada coisa, porque todo mundo, quem já teve maus hábitos e ainda tem um ou outro, ninguém é perfeito. Cada vez que vamos entrando no fogo, a gente vai tirando. E quando ele fala, porque ele sabe o tempo certo de deixar, você vai ver que no momento, tem um momento
E Sadraque, Mesaque e Abednego se prostra. Se prostra. Se prostra aqui. A estátua. Não vão prostrar. E o interessante é que ele vai falar uma coisa. Nós não precisamos dar nem satisfação que não vamos se prostrar nessa situação. Tem situação na nossa vida que a gente não dá nem satisfação. Não vamos prostrar? Não vou fazer isso. Por quê? Não precisa de satisfação. Tem coisa que não precisa. Parece ser, mas tem coisa que não precisa. Porque tem coisa que parece certa aos olhos dos homens, mas Deus não é. E na verdade o que acontece? Ele não dá satisfação, pode nos jogar. E jogaram eles. Para muitas vezes nós entendemos esse consolo, esse conforto, essa proteção. Precisamos ser colocados no meio do fogo, porque aqui significa que alguém está no fogo, mas não vai queimar e não vai arder, porque você vai ver que o salmista, no capítulo 12, o salmista vai falar que é como prata refinada no forno de barro 7 vezes, que na verdade é essa tribulação, é essa angústia, essa aflição do justo, é essa tribulação que vai deixando quem? Vai deixando quem? Eu e você mais verdadeiro, mais honesto, mais justo, mais puro, entendeu? E cada vez que a gente entra numa situação que a gente olha para o Senhor, dessa vez não tem condição para mim, dessa vez, vamos dizer assim, não tem saída, eu rodei, vamos dizer assim, eu não tenho mais jeito para mim. Agora, nessa situação, é nesse momento que a gente tem que só orar, porque ele falou que não queimarás, porque quando ele coloca em situação difícil, quando ele fala não queimarás e não arderá, significa, porque arder, porque muitos de nós, vou só falar o que Deus me pede, porque muitos de nós às vezes acontece de não queimar, mas às vezes arde. Queimar, a gente não fica na prova, mas arde porque lá dentro do nosso íntimo a gente deixa alguma coisa contaminada. Por isso que é um processo, no capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, vai falar o quê? Vai falar que tudo que é justo, até chegar ao que é justo, o que é puro, demora. É o 4º grau para chegar para você entender o que é puro, porque na verdade, às vezes, não queima, mas às vezes arde. Então, mas quando estamos focados no autor e consumador da fé, entendemos que na verdade não queima e não arde, porque se está ardendo alguma coisa, ainda falta alguma coisa. Mas na verdade, quando estamos alicerçados nele, não queima e não arde. Quando fala queimar, está falando de coisa externa. Arde um pouco, queima tudo. Mas primeiramente está falando de coisa externa. E quando fala de arder, está falando de coisa interna, porque tem coisa que aparentemente estamos tranquilos por fora, mas nossa alma, nossa mente fala, se eu pudesse fazer diferente, se eu pudesse ficar querendo isso. Então tem muita coisa que somos assim. E quando entendemos isso, não queimarás, não arderás, é quando confiamos nele. E quando confiamos nele, significa o quê? Que entendemos, assim diz o Senhor, e agora mesmo diz o Senhor, porque na verdade ele te entende, que eu te remi. Esse remi é o principal. Então eu estou na nome de Jesus, fica bom, mas fica bom. Pois podem glorificar o Senhor. Não sabemos como é que se forma os ossos no ventre da lista grávida.